Olá, boa noite. Eu vou colocar aqui o tema da live de hoje. Fixar o comentário para quem for acompanhar pelo Instagram. Então, para quem for acompanhar ao vivo já sabe o tema da live que fica aqui. E depois, se você vai ver esse vídeo gravado ou no IGTV ou no YouTube, para que você saiba, o tema da live então é briga de casal na frente das crianças. O que fazer e como evitar, tá bom? Se você está assistindo no IGTV, você tem acesso aí a tantos outros vídeos, né? E um pouquinho de quem eu sou. E se você está assistindo no YouTube, seja bem-vindo ao meu canal. Aproveita e se inscreve se você ainda não é inscrito, tá? Isso me ajuda muito a crescer, tá bom? E ajudar tantas outras mulheres assim como você. Bom, falando um pouquinho de mim, tem muita gente nova por aqui, muita gente nova chegando, conhecendo um pouquinho o meu trabalho. Eu sou psicóloga Camila Santana, sou formada há uns 14 anos, mais ou menos, e eu trabalhei durante muito tempo no mundo corporativo e agora eu passei a atender em clínica com foco em mães. Então eu atendo mulheres de tentantes, gestantes, lactantes, então desde a gestação aí até o puerpério, primeira infância, tá bom? Eu sou mãe da Laura, a Laura tem 4 anos e meio e eu sou esposa do Douglas. A gente tá aí juntos há 11 anos, por aí. Tá? Então, essa é um pouquinho da minha história, essa sou eu. E essa semana que passou, que foi Dia dos Namorados, eu vi aí muitas postagens, né, de casais apaixonados, muito bonitos, estamos juntos há não sei quanto tempo, tantos anos dias do namorado juntos, enfim. Só que a gente sabe que na prática a teoria é outra, né? Uma coisa é aqueles posts muito lindos de Dia dos Namorados, outra coisa é o dia a dia que a gente enfrenta, ainda mais se vendo obrigado a conviver 24 horas por dia com alguém que, ok, você escolheu conviver com essa pessoa, mas não tão intensamente, né? Lá atrás, antes da pandemia, você tinha um tempo para você, ele tinha um tempo para ele, depois juntos vocês conseguiam conversar um pouco sobre como foi o dia de cada um, enfim. Só que agora, né, a gente tá numa situação diferente. Então a gente tá aqui dia 17 de junho de 2020, numa situação em que ninguém nunca ia imaginar a gente sendo obrigada a conviver intensamente 24 horas por dia. Se antes vocês podiam ir cada um pro seu canto, agora o canto ainda continua sendo dentro dessa mesma casa ou dentro desse mesmo apartamento, né? E muito provavelmente, se você tá por aqui, pode ser que você tenha filhos, sabe que essas discussões, essas conversas acabam às vezes sendo inevitável de acontecer na frente das crianças. E o que a gente vai falar hoje, nesse vídeo, é justamente o que acontece com a criança quando ela presencia alguma briga, alguma discussão dos pais, tá bom? Tô vendo aqui o comentário, a Dani Rocha chegando, seja bem-vinda. A Dani falou que nem posta mais a foto do Dia dos Namorados, né? Melhor deixar pra lá. Mas enfim, a ideia é que a gente tenha uma convivência saudável, né? Mais pro finalzinho da live eu vou falar um pouquinho sobre casos de separação, como que a gente pode lidar, o que que a gente pode fazer, tá bom? Bom, mas falando então sobre quando a criança presencia, né, uma briga, uma discussão, às vezes você tá naquela conversa, a conversa acaba, vocês acabam se empolgando um pouco mais, os ânimos acabam se exaltando e quando viu, já foi. Ainda que você ache que a criança não tá prestando atenção, gente, criança é muito esperta, ela tá ouvindo. Lembre-se de quando você era criança, do quanto você prestava atenção na conversa dos adultos. É natural, a criança ela quer saber tudo o que se passa ao redor. Ela é uma esponjinha, tá? Ela quer saber. E ainda que seja um bebê, gente, vamos lá. Durante a gestação, esse bebê, ele tá lá na barriga da mãe, o que a mãe sente, esse bebê sente também, claro, salvo as devidas proporções, tá? Mas todo sentimento que tá aqui dentro, ele veio de ondas cerebrais, ele veio de conexões neuronais, tá? Todas essas conexões que acontecem no nosso cérebro
traz esses sentimentos. Tudo que está no cérebro, no sentimento, né? Todos esses hormônios que são descarregados aí na corrente sanguínea, chega até o bebê por meio da placenta. Então, já foi muito comprovado, né? Quando a mãe ela passa por algum tipo de estresse, depressão, ansiedade, esses sentimentos mais fortes, mais intensos, o bebezinho sente na barriga, tá? Se ele sente enquanto está dentro da mãe, quando o bebezinho nasce, ele ainda compartilha do mesmo campo emocional que essa mãe. Por pelo menos 2 anos de vida do bebê, o bebezinho sente que a mãe está tensa, sente no ambiente. Não é incomum a gente ouvir, né? E eu ouvi relatos nos atendimentos clínicos de mães que contam que teve a discussão com o marido e logo em seguida percebe que o bebezinho começa a chorar. O bebezinho estava bem, eles acabaram discutindo na frente do bebê, o bebê começa a chorar. O bebê sente essa tensão no ar. Você já deve ter presenciado, né, ou observado o quanto o seu bebê parece estar atento a tudo o que acontece ao redor, tá? E de fato ele sente e se expressa sobre isso, tá bom? A Kênia falando, o bebê na barriga consegue sentir as emoções até pelas vibrações ósseas da mãe. É isso mesmo, antes até de ouvir, né? É isso aí. Tá? Então o bebezinho sente desde a barriga e depois ele percebe a tensão no ar, ele percebe que a mãe tá tensa, só que tem um detalhe, o bebê... Aí, voltou? Só dá um joinha aqui pra mim, pra eu saber se eu voltei. Que apareceu que a conexão tava baixa e por isso que desconectou. Mas enfim, então o bebê, ele não sabe o que está acontecendo, ele só sabe que tem alguma coisa estranha, né? E ele não sabe se é com ele, se não é, enfim. Então, legal, obrigada. Então o bebezinho, ele sente que alguma coisa tá estranha e ele não sabe como lidar com aquilo. Se nem os adultos sabem, né? Imagine o bebê, tá bom? Então a ideia é essa. O bebezinho, ele sente. Ainda que você ache que o bebezinho não entenda, tá? Justamente pelo fato dele sentir, dele entender, é que precisa acontecer uma reparação depois. E eu já vou falar sobre essa reparação, tá? Em crianças um pouquinho maiores, que já tem lá a linguagem sendo desenvolvida, mas não completamente desenvolvida. Então a criança lá com seus 3 anos, 4, até 5 anos, essa criança ela não tá com a linguagem completamente desenvolvida. Ela não entende, por exemplo, quando é ironia, quando não é. E a gente sabe que numa briga de casal acontece muita ironia, né? Muita alfinetada, muito sarcasmo. A criança ela não consegue diferenciar. Ela acha que tudo aquilo que é dito é real e tem um peso muito grande. E pior, ela acha que a culpa é dela. Ela acha que ela precisa fazer alguma coisa para solucionar aquilo. E, gente, a criança não pode ter um peso desse tamanho nas costas dela, concorda? Né? Então, a criança ela fica se sentindo culpada, ela se sente insegura, ela se sente com medo, e ainda que ela não fale nada, você pode observar algumas mudanças de comportamento dela. Quando era possível, né, frequentar as escolas, muito provavelmente na escola ela vai apresentar mudança de comportamento, ela pode mostrar mudanças no padrão de sono, voltar a fazer xixi na cama, voltar a apresentar sintomas de ansiedade, de estresse, gagueira, sabe? Então, uma série de sintomas que às vezes você não sabe de onde vem, você vai ficar buscando na criança, mas repara se essas brigas de casal não têm acontecido de uma forma frequente na frente dessa criança, tá? Ela vai somatizar, ela vai trazer, ela vai expressar no comportamento dela que alguma coisa não tá legal e ela não tá sabendo lidar com aquilo. A criança, ela precisa de um lar harmonioso, de um lar que tenha paz e tranquilidade, né? E quem faz esse lar é o casal, são vocês dois aí. Tá? Tô dizendo que é fácil? Gente, não tô. Não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que eu sou perfeita, não tô querendo trazer regra. Eu tô querendo convidar você para essa reflexão de o que acontece e o que a gente pode fazer então, tá bom? Deixa eu olhar para minha colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Bom, então pro bebezinho, né? E depois até para as crianças também. As crianças, elas tendem a procurar parceiros na vida adulta próximos à figura do pai ou à figura da mãe, ao que ela presenciou dentro de casa. Então, se ela vive num lar em que tem muita briga, muita discussão, a tendência é que ela replique isso nos seus relacionamentos amorosos. É que ela se torne uma adulta insegura e sempre, né, buscando aí brigar com o seu parceiro, sabe? Sem nem perceber. E a criança, ela aprende muito pelo modelo, pelo exemplo. O que ela vê em casa é aquilo que ela vai fazer e levar para as relações dela, tá?
Bom, aconteceu, Camila, aconteceu, já foi, né? Já brigamos, e agora? O que eu faço? Gente, vamos começar pelos bebês. Lembrando, o bebê pode não entender, mas ele sente. Converse com o seu bebê, tá? Converse com o bebê. Como se ele entendesse, porque ele entende, né? Ele tá sentindo. Então, explica para ele o que aconteceu, sabe? Pede desculpas, fala que você e o papai brigaram, que não foi legal, que vocês não deviam ter feito, né, na presença dele. Pede desculpas, fala que agora você e o papai e a mamãe já estão bem, enfim, né, o papai e a mamãe já estão bem e tal. Conversa com a criança, você não precisa explicar os motivos da briga pro bebê, obviamente, mas você pode explicar o que aconteceu e o que vai acontecer depois, tá? Tranquilizando, tirando a culpa ou essa sensação ruim para esse bebê do que aconteceu, tá? Se você não se sentir confortável, você pode lançar mão de uma técnica que a gente chama do sleep talking. Sleep talking é conversar com o bebê enquanto ele dorme, quando ele tá num sono mais profundo, num sono pesado, tá? Para você testar quando o bebê tá no sono pesado, é quando você pega o bracinho dele, solta assim o bebê, e o bracinho despenca, sabe? Então, às vezes você pega assim e solta, o bebê dá aquele sustinho e dá uma acordada. Então, ele ainda não tá no sono profundo. Quando você pega o bracinho do neném e o bracinho despenca, ele tá no sono profundo. E aí você pode, então, conversar com esse nenê. Ainda que você acha que ele não tá entendendo, ele tá. E essa técnica você pode usar para tudo, tá? Para qualquer tipo de sintoma que o bebê estiver passando ou que tenha acontecido aí na sua casa, converse com seu bebê. Explique com as suas palavras, da forma mais simples possível. Use um tom de voz melancólico, assim, mais tranquilo, mais sereno, mais calmo, quase que hipnótico, sabe? Para conversar com esse bebezinho, falando baixinho e explicando o que está acontecendo nessa casa, o que está acontecendo entre vocês, o quanto você e o papai, né, se amam, tal, tá? Para conversar e aí então passar essa tranquilidade para o nenê. Bom, da mesma forma que a gente conversa com o nenê, a gente vai conversar com criança de qualquer idade e explicar para essa criança depois, quando você estiver mais calma, o que aconteceu. Novamente, não precisa explicar o motivo da briga, mas explica o que aconteceu. Fala, olha, o papai e a mamãe, a gente acabou discutindo, você percebeu, né? E ainda que a criança fale, não, você vai saber quando a criança tá mentindo, porque a criança, ela sempre tá prestando atenção na conversa dos adultos, sabe? O que tá se passando. E traga ela para isso, né? Então, você deve ter percebido que a gente discutiu, sabe? Às vezes a mamãe, o papai, os adultos também não sabem lidar direito com as emoções. A gente também não sabe, a gente está aprendendo a lidar com a raiva, com a frustração. Da mesma forma que a mamãe te ajuda a lidar, eu também preciso de ajuda às vezes. Eu também preciso me acalmar, sabe? Então você, mostrando essa vulnerabilidade para a criança, você mostra para ela que os adultos também erram, que os adultos também aprendem com os erros, que os adultos também pedem desculpas. Dependendo da idade da criança, se ela frequentava escolinha ou se ela tem irmãos, muito provavelmente ela vive brigas e conflitos com essas outras crianças também. Então mostra que assim como ela também briga com outras crianças e depois fica tudo bem, depois fazem as pazes, ou com os adultos acontece a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Explica para ela que ela não deveria, aliás, ela não deveria, vocês, né, adultos que têm a responsabilidade, vocês não deveriam ter feito isso na presença da criança, que isso não foi legal, porque é assunto de adulto. Então pede desculpas por isso ter acontecido, tá? E alinhe esse discurso com o Benê também, para que ele também, se a criança abordar, né, para que ele tenha o discurso alinhado com você, tá? Então, se aconteceu, converse com a criança. O óbvio para a criança precisa ser dito, aliás, em todas as relações, mas para a criança principalmente, porque a criança ela vai achar que é culpa dela ou que ela precisa fazer alguma coisa para solucionar, tá? Que mais? Não, a criança não deve tomar partido, tá? Quando você for explicar, não é para explicar que a mamãe tá certa e o papai tá errado, ou ao contrário, tá? A criança não tem que tomar partido nem de um lado e nem de outro. Ela simplesmente precisa entender que os dois conversaram, não conseguiram controlar suas emoções, acabaram falando um pouco mais alto e sendo um pouco mais... esquecendo de ser gentil um com o outro. Ponto. Não precisa entrar em detalhes, até porque a ideia é que isso não aconteça mais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, novamente, a sua vulnerabilidade, você mostrar a vulnerabilidade para a criança, vai ajudar
a ela e você a ter empatia quando outras discussões acontecerem, ou ela com o irmãozinho, com o amiguinho, ou entre vocês e por aí vai. É observando vocês que essa criança vai aprender a lidar com conflitos que acontece com ela e com o que vai acontecer com ela fora do círculo familiar, tá? Ela tá aprendendo, ela tá se desenvolvendo observando vocês. Que mais? Bom, aconteceu, né? Aconteceu, o que a gente pode fazer, enfim. A ideia, então, é que vocês conversem com a criança, expliquem o que aconteceu e que vocês, então, conversem no momento em que a criança ou não está em casa, a gente sabe que nesse momento de pandemia é um pouco mais difícil, ou que a criança dormiu e que vocês tenham certeza que a criança dormiu. Prestem só atenção se você faz cama compartilhada, quarto compartilhado, né? Ou quando você percebe que a criança ainda não está dormindo, tá? Espera essa criança dormir profundamente e então conversa com o seu companheiro. Sabe aquele momento que tá cada um com o seu celular, que tá cada um no seu mundinho, ou com o seu livro, ou qualquer coisa assim, mas que ainda assim os dois estão acordados? É esse o momento de conversar, tá? É esse o momento de falar o que foi legal, o que não foi legal. Presta atenção com o tom de voz, porque às vezes vocês acabam se empolgando e elevando a voz e a criança acaba acordando. Ainda que ela não te chame, ainda que ela não saia do quarto dela, ela levanta a anteninha e fica lá prestando atenção no que tá acontecendo no cômodo do lado, tá? Então a ideia é que vocês conversem, mantenham o tom de voz e mantenham a tranquilidade. Esperem esse momento de estar mais calmo, tá? Para poder falar, para poder conversar. O que acontece muito, né? Então, vocês combinando que esse vai ser o horário de conversar, durante o dia, se perceber que alguma discussão vai acontecer, é interessante que vocês já combinem ou um sinal, um olhar, um toque, uma palavra, para dizer que aquela conversa vai continuar, né, à noite, depois que a criança dormir. Do tipo, olha, né, aponta para a criança, qualquer coisa assim, faz algum sinal entre vocês para combinar dessa conversa acontecer depois, em seguida, tá? A Dani comentando, eu prefiro sempre sair da briga, deixar para depois. Porém, quando retorna a conversa com meu esposo, diz que estou procurando briga. Legal, Dani, é disso que eu vou falar agora também, tá? O que a gente faz aqui? A gente adia a conversa, a gente não finge que não aconteceu. Porque tudo aquilo que você finge que não aconteceu, finge que não te incomoda, você vai colocando para debaixo do tapete. Vai colocando para debaixo do tapete. Chega um momento que aquele tapete vira uma montanha, né? E a cada coisinha, a cada pedrinha que você colocou lá debaixo do tapete, a cada pedrinha que você não engoliu e guardou lá, você vai ficar utilizando de tempos em tempos com tom de ironia. Gente, é isso que acontece, né? Cada assunto não resolvido vira um espinho que você joga no momento mais inadequado, tá? E que aí pode desencadear uma nova briga, porque aquilo não tá solucionado dentro de você, aquilo não tá ok dentro de você. Então você ainda vai querer falar sobre isso, você ainda quer trazer, tá? Para as minhas pacientes, eu sempre costumo trabalhar o conceito de comunicação não violenta. O nome é meio forte, né? Mas nada mais é do que uma forma diferente de se comunicar, em que primeiro você identifique em você quais são as suas reais necessidades que não foram atendidas. É uma necessidade de validação, é uma necessidade de se sentir acolhida, de se sentir pertencente, enfim. Tem uma lista de necessidades de um livro que eu já indiquei por aqui, depois eu posso indicar de novo, de Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, e eu tenho uma lista, né, e nesse livro tem uma lista de necessidades da pessoa. São tanto necessidades universais quanto necessidades básicas, fisiológicas, mas necessidades que todo mundo tem. O que acontece é que às vezes a gente joga no outro a responsabilidade de atender uma necessidade que é nossa. Ok, algumas necessidades o outro pode contribuir, mas ele não pode ter, você não pode entregar para o outro o poder, né, e a responsabilidade de atender todas as suas necessidades. Então a gente precisa tomar a autorresponsabilidade, as rédeas da própria vida e perceber que tem algumas necessidades que é você que vai precisar correr atrás para suprir. Tá? Então, você tem necessidades não atendidas, essas necessidades não atendidas geram sentimentos, e esses sentimentos, quando não bem resolvidos, eles vêm em forma de julgamento, de ataque, de briga, de discussão.
tá? Então tem alguns passos antes para resolver essas discussões e para que essas discussões não venham com certa frequência, tá? Então olhe para você. Aqui a ideia não é o quanto o outro deveria ser diferente, o quanto eu gostaria que o outro agisse de uma forma que ele não age, mas olhe para você. Qual que é a sua responsabilidade no caos que você se queixa? Tá? Então, olhe para você, para suas necessidades não atendidas, para os seus sentimentos e perceba o que você pode fazer para mudar e não jogar a responsabilidade no outro, tá? Conversas no casal sempre precisa acontecer, ajuste sempre precisa acontecer. Lembre-se que vocês não são inimigos, vocês são parceiros, vocês não estão concorrendo, vocês não estão competindo, vocês são parceiros, vocês precisam atuar juntos como um verdadeiro time. Você colaborando para a felicidade dele e ele colaborando para a sua, mas a responsabilidade da sua felicidade é sua, não é dele. Então, você que precisa prestar atenção nas suas necessidades, nos seus sentimentos e o que você pode fazer para atender. Se em algum momento você de fato precisar do outro para atender essa necessidade, conversa, mas a conversa tem que vir nesse sentido, partindo do seu comportamento, não numa acusação com relação ao comportamento do outro. Então, olhando para o seu comportamento, olha, eu tenho a necessidade de me sentir, valorizada, ou de sentir que o que eu faço como mãe, como esposa, é valorizado. Então, eu me sinto melhor, eu me sinto feliz quando eu ouço palavras de incentivo, ou quando eu, vejo um bilhetinho, ou quando X, tá? E aí, identificar. É um modelinho de comunicação não violenta que tem na internet, que você pode até depois perguntar, mandar um direct para mim, eu mando alguns materiais para vocês, tá? E seguindo esse modelinho, você consegue se comunicar de uma forma melhor, quando vocês estiverem mais calmos. Mas essas conversas, se tem alguma coisa que está incomodando, precisa acontecer, tá? Como a Dani colocou aí, tem montanhas por aqui, então essas montanhas precisam ser desfeitas. Vamos começar a tirar essas pedrinhas, pouco a pouco, organizar, observa o que realmente é seu e o que é do outro, e pega para si o que é seu, tá? Dani falando, e quando o motivo da briga é recorrente, combinamos, tudo ok, passa um tempo, voltamos à estaca zero. É nesse momento que eu perco a linha. Legal. Então vamos lá. Se esse motivo tá recorrente, se a briga volta, é porque esse combinado não funcionou. Ou você colocou o seu combinado e talvez ele só tenha aceitado só para parar a discussão ali, né? Só fica atenta se não é isso que tá acontecendo, tá? Porque quando um combinado acontece, a solução tem que partir dos dois, né? Diferente do combinado que às vezes a gente faz com criança, que a mãe fala a regra e fala, tá combinado, e a criança tá combinado. Gente, isso não é combinado, tá? Combinado, a solução tem que partir dos dois. Coloca o que aconteceu, o fato que aconteceu, o porquê que aquilo te incomoda, mas lembre-se de não acusar o outro. Traz para você a responsabilidade, o que você pode fazer diferente, como você se sente a partir daquilo, tá? E pergunta como o outro pode te ajudar, o que você acha que o outro pode fazer, como juntos vocês podem encontrar uma solução, tá? Quando a pessoa participa da solução, fica mais fácil dela conseguir cumprir com o combinado. Quando vem alguma coisa, né, goela abaixo, ela vai falar que tá ok, tá combinado, mas só para encerrar a discussão ali, principalmente se é alguém que tem esse perfil de fugir um pouco das brigas. Vale investigar como que era na casa dele, né, com os pais dele, como que ou na vida como um todo, como que lida com conflitos, enfim, e você também olhar para você, tá? Mas essa conversa é interessante acontecer quando os dois estiverem calmos, tranquilo e longe dos filhos. Então, à noite, depois que a criança dormiu, que tá cada um lá com seu celular, cada um com seu livro, cada um no seu cantinho, conversem, mas estando mais calmos. Se for necessário, escreva os seus sentimentos, escreva suas necessidades, escreva suas emoções, sabe? Para que então depois você consiga conversar de uma forma mais tranquila, sem acusação, sem briga. É uma conversa mesmo, porque lembra, vocês são parceiros, lembra quando vocês se conheceram, lembra das conversas gostosas que aconteciam. Eu sempre falo aqui, né, que no casal a gente precisa sempre buscar experiências que conectem os dois. O que conecta vocês dois? O que faz vocês como casal? Normalmente essa resposta tá lá no comecinho do relacionamento, como que era gostoso, né? As conversas que aconteciam que vocês não viam
nem a hora passar, de tanto que conversava. É voltar nesse momento, lembrar do que vocês gostam de fazer. Eu entendo que agora, em função da pandemia, a gente às vezes não consegue fazer tudo que a gente quer, né? Às vezes é uma viagem que conecta vocês dois, às vezes é um churrasco com os amigos, sei lá. Mas a gente faz o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem, né? E usar a criatividade é sempre bom também. Legal? Agora eu vou falar, só pra gente encerrar então, sobre alienação parental. Você já ouviu falar sobre isso? Alienação parental? Esse nome é meio estranho, né? E isso é crime. Alienação parental é crime. O que significa isso? É você, mãe, falar pro seu filho a respeito do pai dele, falar mal do pai dele. Né? É você mostrar para o seu filho quanto o pai dele é um irresponsável, quanto o pai dele não faz nada direito, quanto o pai dele não cuida da família e por aí vai. Ou é você, pai, falar para o seu filho que a sua mãe não faz nada, que a sua mãe X, tá? Então, é quando você fala mal do companheiro, né, do pai ou da mãe da criança para a criança. O relacionamento entre vocês dois, o relacionamento de casal, ou de ex-casal, não pode influenciar ou impactar no que a criança vê e acredita com relação a quem é o pai e quem é a mãe. Ainda que o pai seja um traste, ainda que o pai não preste, ainda que o pai, né, tenha te abandonado assim que a criança nasceu, X. No momento certo, essa criança vai descobrir por ela mesma quem é o pai, tá? Não adianta você mentir falando, por exemplo, sei lá, é porque o papai trabalha muito, é porque o papai trabalha muito e no fundo você sabe que o pai não tá nem aí pra essa criança. Simplesmente o pai não ligou. Por que ele não ligou? Eu não sei, minha filha. Né? Quando vocês tiverem oportunidade de conversar, você pergunta pra ele. Eu também não sei, seria legal se ele te ligasse mais. Enfim, tá? Não é mentir. Não é nem falar nem que sim e nem que não, sabe? Não é puxar a sardinha para nenhum lado, nem falar mal desse pai ou dessa mãe e nem criar uma imagem de herói, criar uma imagem que na realidade você sabe que não é. Deixa que a criança descubra quem é o pai, deixa que a criança descubra quem é a mãe. A criança, ela se relaciona com o pai dela e não com o seu marido, percebe? Ou com o seu ex-marido. São papéis diferentes e ela vai descobrir por si só quem é. É ela que vai dar o lugar para essa pessoa, é ela que vai colocar os rótulos que ela quiser nessa pessoa pro coraçãozinho dela, sabe? No momento certo, conforme ela for tendo consciência aí. Então, a ideia é que não faça alienação parental, não fale mal do seu marido para a criança, não fale, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo, não fale sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, tá? Não desconstrua uma visão linda que a criança tem do pai e que a criança tem da mãe, tá? O pai e a mãe é quase que uma entidade sagrada para essa criança. Mais pra frente ela vai descobrir quem que é quem. Na vida adulta ela vai descobrir quem que é quem, tá? Você, muito provavelmente agora, na vida adulta, consegue enxergar e perceber os seus pais muito diferente de quando você era criança. A ideia é essa. No momento certo, com a maturidade certa, essa criança vai descobrir quem que é quem. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Recapitulando rapidinho, briga de casal, vamos evitar, tá? Fazer e acontecer na frente da criança, combine, sempre de conversar depois que a criança dormiu, ou se a criança não tá, aí ok, esse é o momento de conversar. A ideia é adiar a conversa, então fingir que não aconteceu e ir guardando, porque isso depois vem como ironia, vem como espinho, vem como patada depois. Tá? Essa conversa precisa acontecer longe da criança de uma forma mais calma e mais tranquila. Combinem alguma palavra, algum gesto, algum olhar para informar que, né, quando os ânimos começarem a se exaltar, que aquela conversa vai acontecer depois. Se aconteceu, se escapou, converse com a criança. Ainda que seja um bebê, explique para o bebê. Pode se utilizar da técnica do sleep talking. Aproveita quando o bebê estiver no sono profundo para explicar para o bebê o que aconteceu, não o porquê aconteceu, tá? Não é para falar os motivos da briga, mas sim explicar o quanto vocês acabaram se desentendendo
não conseguiram lidar com as próprias emoções, um acabou não sendo gentil com o outro e aquilo não foi legal, mas que vai ficar tudo bem, tá? Explica para a criança que adulto também erra, adulto também tem dificuldade de lidar com as próprias emoções, adulto também acaba sendo ríspido, né, com o outro, e que isso não é legal, mas que vocês já fizeram as pazes, já pediram desculpas, e que a criança não precisa se preocupar, não precisa ter medo, que nada do que aconteceu muda o amor que você sente por ela, muda o amor que o papai sente por ela. Isso é importante de ser dito, por mais que seja óbvio para você, não é óbvio para a criança, isso tem que ser dito, tá? Então, deixe claro para essa criança que essa briga que aconteceu entre o papai e a mamãe não muda em nada o amor que vocês sentem por essa criança. Ela precisa se sentir amada, acolhida e respeitada, tá? E vale a pena olhar então para esse relacionamento se essas brigas estão sendo cada vez mais frequentes, tá? Te convido a olhar para esse relacionamento, mas a partir de você. Isso é algo que eu sempre falo aqui na minha página, nas minhas redes sociais. Se coloca em primeiro lugar. Isso não é sinônimo de egoísmo, muito pelo contrário, é sinônimo de inteligência emocional, saúde mental. Se colocar em primeiro lugar e olhar para você, para o seu comportamento, para os seus sentimentos, para os seus padrões de comportamento e o que você pode fazer para mudar, não o outro. Você não tem responsabilidade nem poder, né, nem controle sobre o comportamento do outro. Você tem poder, responsabilidade e controle sobre o seu comportamento. Então é em você que você tem que focar. Legal? Muito bem. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui ou me mandar depois no direct. A ideia é que eu faça lives cada vez mais curtinhas, porque essas lives estão ficando no YouTube. No YouTube o pessoal prefere vídeos mais curtinhos, tá bom? Pra quem ficou até aqui, é muita informação, né, Dani? É mesmo. Mas aí vocês vão conseguir assistir o vídeo gravado depois, assiste com bem, né? E aí depois podem até conversar sobre isso. Tá bom? Tem uma sequência de posts que eu tô fazendo essa semana sobre isso, então já coloquei algumas informações que eu falei aqui hoje, eu já coloquei nos posts e ainda vai ter mais posts amanhã e na sexta. Legal? Gente, obrigada por ter acompanhado aqui comigo. Tchau pra vocês, boa semana.